o problema histórico e o eixo do debate. Hermínio Correia de Miranda parte de uma constatação historiográfica essencial. O cristianismo primitivo não constituiu um sistema homogêneo, mas um campo de disputas ideológicas intensas. Entre essas correntes, o gnosticismo destacou-se como o movimento que mais ameaçou a estabilidade da Igreja nascente. A tese central da obra é inequívoca. Foi um equívoco histórico a exclusão da contribuição gnóstica na consolidação do cristianismo institucional. Essa afirmação tem implicações diretas para o debate com o espiritismo, pois levanta uma questão fundamental. Se a ortodoxia cristã se estruturou por meio de escolhas seletivas, o que foi excluído pode conter elementos relevantes para uma releitura espiritual do cristianismo? A realidade espiritual como fundamento hermenêutico. Miranda insiste que o gnosticismo se fundamenta numa concepção ampla de realidade espiritual. Ignorar esse pressuposto torna inviável a compreensão adequada da doutrina. Ele argumenta que o gnosticismo partiu de experiências psíquicas consideradas reais pelos seus formuladores. Esse ponto é decisivo para o diálogo com o espiritismo. O espiritismo, conforme sistematizado por Allan Kardec, também parte da premissa de uma realidade espiritual objetiva, estruturada por leis, com sobrevivência da alma, comunicabilidade e progresso do espírito. Miranda menciona explicitamente que conceitos como reencarnação, sobrevivência do ser e comunicabilidade entre vivos e mortos estavam presentes no contexto espiritual do cristianismo primitivo. Essa observação aproxima o horizonte gnóstico de certos fundamentos espíritas, ainda que não os identifique. Gnose e conhecimento. Autoconhecimento ou revelação institucional. O termo gnose significa conhecimento, não mero saber intelectual, mas iluminação interior. No conflito histórico descrito por Miranda, os bispos reivindicavam a autoridade apostólica institucional, enquanto os gnósticos defendiam acesso direto ao conhecimento espiritual. Essa tensão reaparece sob outra forma, no debate espiritismo versus gnosticismo. O gnosticismo clássico enfatiza a salvação pelo conhecimento interior. O espiritismo propõe progresso moral e intelectual do espírito por meio da experiência reencarnatória e da lei de causa e efeito. Há convergência na valorização do conhecimento espiritual, mas divergência metodológica e cosmológica. A exclusão gnóstica e a estrutura teológica. Miranda sustenta que a exclusão da contribuição gnóstica comprometeu a organicidade do edifício teológico cristão. Ele sugere que determinados conceitos rejeitados poderiam ter oferecido maior racionalidade e abertura à teologia. No debate com o Espiritismo, esse ponto é central. O Espiritismo propõe que o cristianismo original continha elementos posteriormente obscurecidos ou excluídos, entre eles a pré-existência do espírito e as vidas sucessivas. Embora Miranda não identifique o gnosticismo com o espiritismo, ele aponta que a rejeição de certos conceitos espirituais estruturais produziu tensões duradouras na teologia ortodoxa. Divergências estruturais entre gnosticismo e espiritismo. Apesar das convergências quanto à realidade espiritual, é necessário manter rigor acadêmico ao distinguir os sistemas. O gnosticismo clássico frequentemente apresenta forte dualismo entre espírito e matéria. O espiritismo, por sua vez, não considera a matéria essencialmente má, mas instrumento de evolução. No gnosticismo, a libertação ocorre pelo conhecimento que desperta a centelha divina. No espiritismo,
a evolução é progressiva por meio de múltiplas existências e aperfeiçoamento moral. O gnosticismo desenvolve mitologias complexas sobre emanações e demiurgos. O espiritismo sustenta monoteísmo rigoroso e rejeita a noção de um criador inferior. Portanto, embora existam pontos de contato fenomenológicos, como sobrevivência da alma e dimensão espiritual, os sistemas não são equivalentes. O Evangelho de Tomé como documento alternativo. O Evangelho de Tomé apresenta ditos atribuídos a Jesus em forma concisa e frequentemente enigmática. Sua estrutura sugere tradição iniciática e desenvolvimento oral. No contexto do debate espírita versus gnóstico, o documento levanta questões hermenêuticas importantes. O ensino de Jesus teria sido originalmente mais esotérico? A institucionalização teria simplificado ou restringido certos conteúdos? Miranda argumenta que a redescoberta desses textos oferece oportunidade singular de reavaliação do cristianismo. Essa reavaliação interessa diretamente ao Espiritismo, que também propõe releitura espiritual da mensagem cristã. Implicações para o debate contemporâneo. Com base na análise de Miranda, podemos formular algumas conclusões rigorosas. 1. O cristianismo primitivo foi plural. 2. A ortodoxia resultou de escolhas históricas contingentes. 3. O gnosticismo não foi mero desvio tardio, mas corrente relevante no período formador. E 4. A exclusão de certos elementos espirituais produziu efeitos estruturais duradouros. Para o debate com o espiritismo, isso significa: não se trata de identificar o espiritismo com o gnosticismo. Trata-se de reconhecer que ambos emergem de uma tradição que valoriza a dimensão espiritual e o conhecimento interior. E de admitir que a história do cristianismo é mais complexa do que o modelo linear ortodoxo sugere. Conclusão. A obra de Hermínio C. Miranda não pretende substituir a ortodoxia por gnosticismo, mas questionar a inevitabilidade histórica das escolhas feitas. Ao afirmar que foi um equívoco excluir a contribuição gnóstica, o autor abre espaço para uma reflexão mais ampla sobre o desenvolvimento do pensamento cristão. No contexto de diálogos espíritas, essa análise convida a um debate maduro. O que foi perdido no processo de canonização? Que elementos espirituais foram marginalizados? E como esses elementos dialogam ou não com a proposta espírita? O Evangelho Gnóstico de Tomé, portanto, não é apenas um documento antigo. É um ponto de tensão historiográfica que continua a reverberar no debate contemporâneo entre espiritualidade, ortodoxia e releituras do cristianismo. Ao revisitarmos o Evangelho Gnóstico de Tomé à luz da análise de Hermínio Correia de Miranda, não estamos propondo substituir uma tradição por outra. Estamos antes reconhecendo que o cristianismo primitivo foi mais plural do que muitas vezes supomos e que as escolhas feitas nos seus primeiros séculos moldaram profundamente a teologia que herdamos. Para o pensamento espírita, essa reflexão não é uma ruptura, mas um convite à investigação honesta da história, da espiritualidade e do próprio processo de construção doutrinária. Estudar não é negar. Questionar não é destruir. Compreender é ampliar. Se este conteúdo contribuiu para aprofundar sua reflexão, continue conosco nos próximos estudos. Aqui no canal Diálogos Espíritas, seguimos examinando as ideias com serenidade, rigor e abertura intelectual. Até o próximo diálogo!